2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim, olha, são palavras do apóstolo Paulo, tá? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Em algumas versões diz assim, a minha graça te basta. Pois o meu poder, Deus falando com Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, e agora Paulo falando, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando sou fraco é que sou forte. Eu vou voltar aqui no texto e vou examiná-lo frase por frase, para que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Deus já falou comigo algumas coisas, mas talvez o que Deus falou seja específico para mim e não para você. Mas certamente Deus tem uma palavra também para você, inspirada aqui nessa carta de Paulo. Olha só, ele começa, antes de tudo isso, antes do versículo 7, Paulo estava falando sobre as revelações, as experiências com Deus que ele tinha. Ele diz assim, conheço um homem que... Deixa eu pegar o texto aqui para eu não... Agora eu estou lendo na versão A Mensagem, tá? A partir do verso 1. Ele diz assim, olha, vocês me obrigam a falar deste modo. Faço isso contra a minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo. A maioria dos teólogos entende que esse homem ao qual Paulo está se referindo aqui é ele mesmo. Só que ele não quis dizer diretamente assim, olha, eu fui tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Ele, como é que eu vou dizer? Ele quis colocar isso em terceira pessoa, para ele mesmo não se exaltar. Então, ao invés de falar assim, Cristo me tomou em espírito e me levou aos céus, ele disse assim, olha, eu conheço um homem que foi tomado por Cristo e foi levado aos céus. Então é isso. E ele continua dizendo, nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo ou fora dele, não sei. Deus sabe. Lá no paraíso, ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. E no verso 6, se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo. E não... Espera aí um pouquinho. Verso 6. Talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou, se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. E aí ele começa a falar
do espinho na carne. E ele diz assim, olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, presta atenção. Paulo não diz exatamente o que é esse espinho na carne, mas ele deixa claro que é algo que o incomodava, que o atormentava, né? Vamos dizer assim. Por que o espinho foi dado? Por causa da grandeza das revelações que ele tinha. A experiência de Paulo com Deus era tão profunda, irmãos, tão íntima, tão marcante, que Deus colocou esse espinho na carne dele para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não se achasse maior do que os outros. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui que estão bem em muitas áreas da sua vida. Eu tenho muito para agradecer a Deus, mas para que eu não me exalte muito, Deus coloca espinhos na minha carne. Toda vez que eu paro para agradecer a Deus as bênçãos, as maravilhas, as grandes coisas que Ele tem feito na minha vida, aí parece que vem um pensamento assim, mas e aquela área lá que você não conseguiu avançar? Você lembra dela? Você está lembrando dela? Você está considerando ela? A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta, mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo e Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus, foi destituído, foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim, momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias,
pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? Na oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus. Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a passagem de Jesus aqui na Terra, uma característica de Jesus se destaca de uma forma muito especial: a compaixão. Jesus se destaca pela compaixão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vemos que Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando, pregando e curando os enfermos. Só que o que mais chama a atenção de Jesus, enquanto ele passava por aquelas cidades e povoados, foi a condição espiritual das pessoas. Jesus percebeu que as pessoas estavam aflitas, desamparadas, e ele as compara a ovelhas sem pastor. O texto de Mateus capítulo 9 diz isso. Jesus compara as pessoas que estavam desesperadas a ovelhas sem pastor. Esse olhar compassivo de Jesus, esse olhar misericordioso de Jesus, ele nos revela a preocupação de Deus com o cuidado do seu povo. E o desejo de Deus de levantar uma liderança verdadeira, uma liderança que se preocupe com vidas, uma liderança que seja justa. Eu quero ler o texto com você, vai ser o primeiro texto que eu vou mencionar aqui, Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Se você puder, abra sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha que coisa tremenda.
Jesus passando pelas cidades, pelos povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando as pessoas. E no verso 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Presta atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Antes de continuar, eu quero ler essa mesma passagem na Bíblia, a Mensagem. Se você ainda não tem essa Bíblia, eu recomendo essa Bíblia. Eu não ganho nada com a venda dela, mas ela é uma Bíblia muito interessante que traz uma linguagem mais atual, uma linguagem que é fácil você aplicar no seu dia a dia. Porque às vezes a Bíblia traz umas palavras tão cultas, não é? Tão rebuscadas, e a gente fica assim, sem saber como aplicar aquilo na nossa vida. A gente acha bonito, a gente admira, mas aí a gente pensa assim, mas e o que eu faço com isso? E a Bíblia, a Mensagem, ela traz essas palavras de fácil entendimento. Então essa mesma passagem que eu li na Bíblia, a Mensagem, está assim, ó. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Olha aqui que interessante. Na versão passada, diz: curando todas as enfermidades e doenças. Aqui já fala assim: restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Continuando. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. Onde dizia Jesus teve compaixão, aqui nessa versão diz que o coração dele doeu quando ele viu aquelas pessoas sofrendo. E aí o texto diz assim: o povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. E aí, as palavras de Jesus aqui na Bíblia, a Mensagem, estão assim, olha: que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Jesus disse para os discípulos: nós temos uma grande colheita aqui. Vejam quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas. Irmãos, quando eu acordo pela manhã e abro a mensagem do Minuto com Deus, que é postada às 5 da manhã, eu não acordo às 5 da manhã para postar a mensagem, tá? Eu gravo antes e programo ela para ser postada. Eu não tenho o hábito de acordar às 5 da manhã. Mas quando eu levanto pela manhã e abro a mensagem Minuto com Deus e vejo ali 3.000 comentários, 4.000 comentários de pessoas pedindo oração, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por lutas em várias áreas da sua vida, o meu coração dói. E eu olho para aquilo e penso: meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo. E foi isso que Deus falou ao meu coração hoje. São ovelhas sem pastor. São ovelhas que ainda não descobriram que tem um pastor que cuida delas. E aqui eu não estou falando do pastor da igreja. Eu sou pastor. Eu fui
consagrado a pastor, ungido a pastor. Eu fiz seminário, o ministério do qual eu fazia parte achou que eu tinha uma vocação pastoral e me separou para ser pastor. Mas aqui, eu creio que o texto não está dizendo de uma pessoa específica que tenha o título de pastor. Jesus, ele diz para os discípulos: nós temos uma grande colheita, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não fala, os pastores são poucos, os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque independente do título que você tiver, você pode cuidar de alguém. Você pode dedicar parte do seu tempo para evangelizar, para ministrar uma palavra de cura, para liberar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, para ensinar. Ah, mas eu não tenho título de pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou nada. Você é um trabalhador, uma trabalhadora que Deus levantou. Eu não sei há quanto tempo você acompanha o Minuto com Deus, mas eu sei que você já aprendeu bastante aqui. E aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa, sabia? Então, eu glorifico a Deus pelas pessoas que ouvem as mensagens que são postadas aqui e, além de ouvir essas mensagens, elas compartilham com outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. É Deus levantando trabalhadores. Porque às vezes a gente não vai saber o que dizer. Não é verdade? Eu queria tanto ajudar aquela pessoa, mas eu não sei o que dizer para ela. Manda um minuto com Deus para ela e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Nós temos que entender que o poder de transformar as pessoas é do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.